A folha de papel estava sobre a mesa de vidro, virada para cima, como se fosse a única coisa que importasse naquele quarto. Rafael não olhava para Larissa. Olhava para o papel. E foi assim, sem levantar os olhos, que ele disse a frase que ela ia carregar pelo resto da vida. Esse filho não é meu. Larissa ficou parada no meio do quarto, uma mão apoiada na barriga de 7 meses, a outra segurando a porta como se precisasse dela para não cair. Ela ainda usava o vestido azul que tinha colocado para jantar com ele, achando, feito uma boba, que aquela noite seria como qualquer outra. Repete isso. Ela disse. A voz saiu mais baixa do que ela queria. Rafael pegou o papel, esticou o braço, entregou para ela sem se aproximar, como se tivesse medo de encostar. O laboratório confirmou. 99% de exclusão de paternidade. Lê você mesma, já que não confia em mim. Eu não confio em você. Eu não confio em você. Larissa riu. Um riso curto, sem graça nenhuma. Rafael, eu tô grávida do seu filho há 7 meses. Dormimos na mesma cama. Você quer me dizer que, agora, do nada, decidiu duvidar de mim por causa de um papel que você nem sabe de onde veio? Eu sei de onde veio. Foi a Débora que indicou o laboratório. O melhor de São Paulo. Ela disse. Discrição total. Ele girou a aliança no dedo. Uma vez, devagar, os olhos ainda fixos no papel na mão dela. Eu não pedi para duvidar. Larissa, o exame que duvidou, do corredor, encostada no batente da porta, como quem só passava por ali por acaso. Débora observava a cena com os braços cruzados. Não disse nada. Não precisava. O silêncio dela já fazia o trabalho. E você acredita nisso? Não era pergunta. Você olha para mim. Olha para essa barriga. E prefere acreditar num papel. Eu prefiro acreditar em ciência. A voz dele não tremeu. Não uma vez. E ciência não mente. Larissa deu um passo à frente. Ciência não mente. Rafael. Laboratório. Às vezes. Mente sim. Você já parou para pensar nisso? Ou já decidiu que era mais fácil me achar mentirosa do que desconfiar de um pedaço de papel? Ele não respondeu. Só olhou para ela. E nesse olhar tinha alguma coisa que Larissa nunca tinha visto antes. Apurada não era raiva. Era medo. Um medo velho. Que não tinha nascido naquele quarto. Que já morava nele havia muito mais tempo do que aquela noite. Você tem até amanhã de manhã. Ele disse, baixinho, para sair dessa casa. O relógio da sala bateu 30 horas. Em algum lugar lá fora, o motorista ainda esperava com o carro ligado, achando que ela ia sair para alguma festa. Não para sempre. Larissa não chorou na frente dele. Prometeu isso a si mesma enquanto subia a escada para pegar as poucas coisas que ainda considerava só suas. Débora não se moveu do corredor. Só a acompanhou com os olhos. O mesmo jeito de quem assiste um filme que já sabe o final. Na porta do quarto, Larissa parou. Virou. Um dia você vai ler esse laudo de novo, Rafael, e vai rezar para ter lido diferente da primeira vez. Ele não respondeu. Ficou ali, parado, olhando para o lugar onde ela tinha estado, como se ainda pudesse vê-la. Se você está se perguntando se aquele exame falou a verdade mesmo, ou se tem gente por trás disso querendo separar Larissa do filho dela, fica até o final. Porque essa história ainda vai dar muitas voltas antes de terminar. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo agora e que horas são aí onde você mora. A gente lê todo mundo. Viu? E se você chegou agora nesse canal, aperta para se inscrever. Porque história como essa, a gente só conta até o fim aqui. A chuva começou antes do sol nascer. Uma chuva fina. Dessas que não fazem barulho. Só molham tudo devagar. Larissa desceu as escadas com uma mala pequena, a única que conseguiu fechar sem que as mãos tremessem demais para travar o zíper. Na sala, a governanta que trabalhava naquela casa desde antes de Larissa existir na vida de Rafael. Esperava com um guarda-chuva e um embrulho de pão quente. Não vai adiantar nada eu te pedir para ficar. Vai? Perguntou a governanta. Baixinho, olhando para o corredor vazio. Ele já decidiu.
Larissa pegou o embrulho. Apertou a mão da mulher mais forte do que pretendia. E eu não vou ficar implorando para alguém que prefere um papel a mim, do alto da escada. Sem descer. Rafael observava. Não disse nada. Só ficou ali, parado, os braços cruzados. O mesmo jeito frio que Débora tinha usado no corredor na noite anterior. Como se as duas tivessem aprendido a mesma postura na mesma escola. Larissa abriu a porta sozinha. O motorista da família ofereceu carona. Ela recusou. Preferia caminhar até o portão. Sentir a chuva, do que aceitar mais um favor daquela casa. No caminho, passou perto da garagem e ouviu, sem querer, um pedaço de conversa que não devia ter ouvido. Falei que ia dar certo. A voz de Débora. Baixa. Satisfeita. O rapaz do laboratório fez tudo direitinho. Ele nem desconfia. Larissa parou. Só um segundo. O suficiente para guardar aquela frase em algum lugar da memória que não ia se apagar nunca, mesmo sem entender ainda o tamanho do que tinha acabado de ouvir. Continuou andando antes que alguém percebesse que ela tinha escutado. No portão, olhou para trás uma última vez. A silhueta de Rafael ainda estava lá em cima, na janela. Imóvel. Ele não desceu. Não correu atrás dela. Só ficou olhando. Do jeito que se olha alguma coisa que já foi decidida e não tem mais volta. Ela virou as costas para aquela casa e não olhou mais. Pegou o primeiro ônibus que passou na avenida. Sentada no banco de trás. A mala entre os pés. A mão sobre a barriga toda vez que sentia o filho se mexer. Como se quisesse avisar: a gente vai ficar bem. Eu prometo. Mesmo sem saber ainda como. A casa da mãe dela ficava numa rua estreita em Santo Amaro, com portão de ferro enferrujado e um pé de goiaba que insistia em crescer torto no quintal. Dona Regina abriu a porta antes mesmo de Larissa bater. Como se tivesse pressentido. Não fez perguntas. Só abraçou a filha. Com cuidado, por causa da barriga. E deixou o resto do choro acontecer sem dizer uma palavra. Foi só depois. Sentada na cozinha pequena, com uma xícara de café esfriando na mão, que Larissa contou tudo. O laudo. A frase de Rafael. O que tinha ouvido no caminho pro portão. Você ouviu ela dizer isso mesmo? A mãe perguntou, franzindo a testa. O rapaz do laboratório fez tudo direitinho. Ouvi. Larissa girou a aliança no dedo. Um gesto que já estava virando hábito naquela semana. Só não sei o que isso significa ainda. E agora não importa. O que importa é esse filho aqui dentro de mim. E ele vai crescer sabendo que a mãe dele não precisou de sobrenome nenhum para ser alguma coisa na vida. Naquela noite, antes de dormir, Larissa abriu a mala pequena e tirou de dentro dela o único objeto que não era roupa, um caderno cheio de desenhos de vestidos. Rascunhos que ela fazia escondida havia anos. Porque a família de Rafael sempre tinha achado aquilo coisa de costureira, indigno de quem carregava o sobrenome Andrade. Passou o dedo pela capa gasta do caderno pela primeira vez desde a noite anterior. Sentiu alguma coisa que não era dor. Era decisão. O filho nasceu numa manhã de agosto, chorando forte, com os mesmos olhos castanhos escuros da mãe e um jeito teimoso de fechar o punho que ninguém naquela família saberia dizer de quem ele tinha herdado. Larissa chamou o menino de Enzo. Não colocou sobrenome nenhum de homem no registro. Só o dela. E o da mãe. Para trás, os primeiros meses foram os mais difíceis. Regina ajudava no que dava. Mas o salário da aposentadoria dela mal cobria as próprias contas. Larissa costurava até tarde, na mesa da cozinha, ajustando roupas para vizinhas, cobrando pouco porque ninguém pagava mais do que isso por bainha e ajustes simples. Enzo dormia num berço improvisado do lado, e ela trabalhava com uma mão na máquina e o ouvido atento a qualquer choro. Uma vizinha foi quem primeiro disse a frase que ia mudar tudo, menina. Você não devia só ajustar roupa dos outros, não. Você devia era fazer roupa sua. Olha esse vestido que você fez para sua mãe. Isso não é coisa de costureira de bairro. Não. Larissa riu na hora, meio sem graça, mas guardou a frase. Teve uma noite, quando Enzo tinha 1 ano e meio, em que a febre dele não baixava de jeito nenhum.
E Larissa ficou sentada no chão do quarto, com o filho no colo, contando as notas que tinha guardado numa lata de biscoito para saber se dava para pagar o plantão particular ou se precisava enfrentar a fila do posto de saúde até de madrugada. Regina apareceu na porta, ainda de camisola, com o próprio dinheiro da aposentadoria enrolado num guardanapo. Pega isso e não discute comigo. Filha, Larissa não discutiu. Pegou o filho, pegou o dinheiro e passou a noite inteira numa sala de emergência, vendo o soro pingar devagar demais, repetindo baixinho que ia dar tudo certo, mais para si mesma do que para ele. Quando a febre finalmente cedeu, de manhã, ela não ligou para ninguém contar. Não tinha mais ninguém, além da própria mãe, para quem contar aquele tipo de medo. Foi depois dessa noite que ela parou de aceitar qualquer preço pelas costuras. Começou a cobrar o que o trabalho valia de verdade, mesmo perdendo cliente, mesmo ouvindo gente falar que ela tinha ficado com a cabeça cheia de vento. Uma mulher sozinha não tem esse luxo. Disseram para ela mais de uma vez. Larissa aprendeu, naquele ano, que o luxo de que ela mais precisava não era dinheiro sobrando. Era nunca mais se sentir pequena na frente de ninguém. Foi assim que começou. Pequeno, quase escondido. Um vestido para uma festa de 15 anos. Depois outro para um casamento simples. Depois um terceiro que uma cliente postou numa rede social e que, sem ninguém esperar, viralizou dentro de um grupo de noivas de São Paulo. Larissa não tinha loja, não tinha ateliê, não tinha nada além de uma máquina de costura velha e um caderno cheio de desenhos que, aos poucos, deixavam de ser rascunho escondido para virar currículo. Ela não pensava em Rafael todos os dias. Só nos dias em que Enzo fazia uma cara, um gesto, um jeito de olhar de lado que doía de tão parecido. Nesses dias, ela fechava a porta do quarto por 1 minuto, respirava e voltava para o trabalho. Um contrato de fornecimento internacional bateu na porta dela 3 anos depois, quando Enzo já corria pela casa, apontando para tudo, perguntando o nome das coisas. Uma boutique de luxo em Miami tinha visto o trabalho dela nas redes e queria uma coleção cápsula, exclusiva, com o nome dela estampado. Larissa quase não acreditou no e-mail. Leu 3 vezes antes de responder. Sentada na mesma mesa de cozinha onde tinha costurado a primeira bainha por R$ 20. Foi o primeiro degrau de uma escada que ela ia subir sozinha. Sem herança. Sem sobrenome de marido. Sem nada além do caderno de desenhos que uma vez foi chamado de coisa de costureira. Foi nessa época que Larissa decidiu. De vez deixar de assinar como Larissa Andrade. Voltou a usar o sobrenome de solteira nos documentos, nos contratos, na etiqueta que ia dentro de cada peça, que saía do ateliê, pequeno que ela finalmente conseguiu alugar numa rua tranquila da Vila Madalena Larissa Monteiro. Só isso. Sem nenhum traço do nome que um dia tinha jurado levar para sempre. Enzo cresceu chamando aquele ateliê de a casa da mamãe trabalhar. Não sabia nada sobre um pai que tinha duvidado dele antes mesmo de nascer. Só sabia que a mãe voltava para casa cansada, cheirando a linha e tecido, e sempre tinha tempo para deitar do lado dele antes de dormir. Nas noites mais difíceis, quando as contas não fechavam e o medo batia mais forte que o cansaço, Larissa se pegava pensando se tinha feito a coisa certa ao sair sem brigar, sem exigir um teste novo, sem provar nada. Mas aí olhava para o filho dormindo e lembrava por que tinha escolhido a dignidade em vez da guerra. Não foi fraqueza. Foi o único jeito que ela encontrou de proteger os dois de uma família que já tinha decidido não acreditar nela antes mesmo de ouvir sua versão. Enquanto isso, na Faria Lima, Rafael Andrade construía um império cada vez mais alto e cada vez mais vazio. Depois daquela noite, nunca mais teve outra mulher morando naquele apartamento de vidro no 30º andar. Trabalhava até tarde, dormia pouco e evitava, com um cuidado quase doentio, qualquer assunto que tivesse a palavra filho por perto. Seu pai, Augusto Andrade, tinha uma teoria para tudo. E sempre encontrava um jeito de repetir a mesma frase nos jantares de domingo, nesta família.
A gente não erra duas vezes na mesma escolha. Rafael, você fez a escolha certa daquela vez? Rafael nunca respondia. Só bebia o vinho em silêncio e mudava de assunto. Havia uma razão para Augusto insistir tanto naquele assunto. Uma razão que Rafael não conhecia e que, por enquanto, só vai aparecer de relance, numa tarde de sexta-feira, no escritório de Augusto, com a porta fechada e as cortinas meio cerradas. Débora sentou na cadeira de frente para o tio e cruzou as pernas, tentando parecer mais calma do que estava. Meu pai não vai aguentar mais 6 meses sem esse dinheiro. Tio Augusto, os credores já ligaram 3 vezes essa semana. Augusto não olhou para ela na hora. Ficou olhando para a janela, para o horizonte cheio de prédio. Por um tempo comprido demais para ser natural. Seu pai devia ter pensado nisso antes de mexer no caixa da empresa que não era dele para mexer. Oisai. A voz de Débora tremeu. Só um pouco. O suficiente para qualquer um que a conhecesse de verdade perceber que aquilo custava alguma coisa nela. Por isso eu fiz o que o senhor pediu. Fiz exatamente o que o senhor pediu. Augusto virou. Finalmente, e olhou para a sobrinha com uma expressão que não era gratidão. Era outra coisa. Mais fria. Mais parecida com quem confere se uma ferramenta ainda funciona. E vai continuar fazendo. Enquanto for necessário, o laboratório já recebeu o resto do pagamento. E Débora baixou os olhos para o colo, para as próprias mãos. E por um segundo, só um segundo, rápido demais para qualquer testemunha notar, pareceu que ia dizer alguma coisa diferente. Pareceu que ia perguntar se existia outro jeito. Se aquilo tudo era mesmo necessário. Se o preço que Larissa e o filho dela estavam pagando cabia dentro de qualquer dívida de família. Mas engoliu a pergunta antes que ela virasse som. Porque sabia, melhor do que ninguém, o que acontecia com quem contrariava Augusto Andrade. O senhor falou que, depois disso, meu pai ficava livre. Foi isso que o senhor prometeu. Prometi. Augusto voltou os olhos para a janela. E eu cumpro o que prometo. Débora, diferente de outras pessoas nesta família, ela saiu daquele escritório com o casaco apertado contra o corpo, mesmo sem fazer frio nenhum, e não contou para ninguém, nem naquele dia, nem nos anos que vieram depois. O quanto aquela frase do tio tinha ficado martelando dentro dela. Rafael não sabia de nada disso. Só sabia que, quando tinha 9 anos, tinha escutado os pais brigando atrás de uma porta fechada. E a palavra que mais voltava naquela briga era exame. Nunca soube o resultado daquele exame antigo. O que os pais tinham feito com aquela dúvida. Se era sobre ele ou sobre algum irmão que ele nunca chegou a conhecer. Só sabia que cresceu com um medo enterrado fundo. O medo de ser enganado do jeito que talvez o próprio pai tivesse sido enganado uma vez, ou o medo, ainda pior, de que fosse o contrário, e que o pai tivesse sido quem enganou. Foi por isso, só por isso, que quando o laudo chegou naquela noite, com o nome do laboratório mais respeitado de São Paulo carimbado no topo, Rafael não pensou 2 vezes em acreditar. Não porque não amasse Larissa, porque tinha medo de amar alguém do jeito que talvez o pai tivesse amado, e descobrir tarde demais que aquilo era mentira. Ele nunca contou isso para ela, nem naquela noite, nem antes. Era o tipo de medo que um homem como Rafael Andrade preferia guardar trancado, junto com tudo que doía demais para ter nome. Na sala de reuniões, 2 semanas depois da conversa entre Augusto e Débora, Rafael assinou os papéis de uma fusão importante sem prestar muita atenção nos detalhes. Coisa rara para ele. O advogado da empresa, um homem mais velho que trabalhava com Rafael havia anos, reparou: você não costuma assinar nada sem ler 3 vezes. Rafael, deve ser cansaço. Rafael fechou a pasta. Não olhou para o advogado quando respondeu. Só isso. Naquela mesma noite, sozinho no apartamento, Rafael abriu a última gaveta do armário. Aquela que nunca tinha coragem de esvaziar de vez. Lá dentro, embaixo de uns documentos velhos, tinha um retrato pequeno ele e Larissa, num restaurante qualquer, rindo de alguma piada que ele nem lembrava mais qual era.
Ficou olhando para a foto por um tempo comprido, sentado no chão do quarto vazio, sem se permitir chorar. Porque homens da família Andrade, segundo o pai sempre repetia, não choravam por decisão que tinham tomado sozinhos. Fechou a gaveta. Serviu uma dose de uísque que não terminou. E, pela primeira vez em muito tempo, se perguntou, só para si mesmo, no silêncio do apartamento, se um exame de papel valia mesmo mais do que 7 anos olhando nos olhos de uma pessoa e nunca, nem uma vez, ter visto ali sinal de mentira. A pergunta ficou sem resposta, guardada no mesmo lugar onde ele guardava tudo que doía demais para encarar de frente. Mas não era só isso. Era um nome que às vezes ainda aparecia nos sonhos dele. Um vestido azul. Uma voz dizendo, um dia você vai ler esse laudo de novo. Rafael. E ele não sabia. Ainda, o quanto aquela frase ia se tornar verdade. 7 anos depois daquela chuva fina em frente ao portão de ferro, Larissa Monteiro não era mais a mulher que tinha saído de uma mansão na Vila Nova Conceição com uma mala pequena e um caderno de desenhos debaixo do braço. Era dona de um ateliê com o nome dela na fachada, fornecedora de 2 grifes internacionais, e tinha acabado de fechar o maior contrato da carreira, uma parceria com uma rede de hotéis de luxo para desenhar o uniforme completo de toda a operação no Brasil. Enzo, aos 7 anos, já sabia costurar botão sozinho. Tinha os mesmos olhos castanhos escuros da mãe e um jeito de franzir a testa quando pensava que, se Larissa fosse honesta consigo mesma, doía de tão familiar. Mãe, esse hotel que você vai fazer roupa para eles fica onde mesmo? Enzo perguntou, sentado no chão do ateliê, brincando com retalhos de tecido, enquanto Larissa organizava amostras numa mesa grande. Fica na Faria Lima. Filho, um prédio bem alto, bem chique. Larissa nem levantou os olhos das amostras. Por quê? Porque uma colega da escola falou que o pai dela trabalha lá também. Larissa parou. Só um segundo. Depois voltou a organizar as amostras. Como se o nome de uma rua não tivesse acabado de gelar alguma coisa dentro dela. Naquela noite, depois que Enzo dormiu, Larissa ficou sentada na sala olhando para o contrato aberto em cima da mesa. O nome do grupo estava ali, bem no topo da primeira página, Andrade Hospitalidade. Uma divisão da Andrade Empreendimentos. Ela já tinha visto aquele sobrenome 1000 vezes em jornais de economia, em revistas de negócio, sempre em letras grandes, sempre ligado a algum prédio novo, cortando o horizonte de São Paulo. Mas ver escrito num contrato que ela mesma ia assinar era diferente. Era como abrir uma porta que ela tinha certeza de ter trancado para sempre. Sua sócia, que cuidava da parte comercial do ateliê, percebeu a mudança no rosto dela na manhã seguinte. Você tá estranha desde ontem. Alguma coisa nesse contrato te incomoda? É uma família antiga. Larissa respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Já tive contato com eles antes. Faz muito tempo. Contato bom ou contato ruim? Larissa não respondeu na hora. Só fechou a pasta do contrato e falou, num tom que não deixava espaço para mais perguntas. Contato que já acabou. E que agora é só trabalho. Mas não era só trabalho. E ela sabia disso enquanto escolhia o terno mais sério do armário para a reunião de apresentação. Enquanto repassava os slides da coleção de uniformes pela 5ª vez na noite anterior. Enquanto se pegava, sem querer, imaginando se ele ainda usava o mesmo tipo de relógio, se ainda tinha aquele jeito de girar a aliança no dedo quando estava incomodado. Depois de 7 anos, não sobrava mais nenhuma aliança para girar. Na manhã da reunião, Enzo insistiu em ajudar a escolher a gravata que ela levaria para mostrar as amostras de tecido para o cliente, sem entender, e sem precisar entender ainda, que aquele cliente tinha um nome que a mãe dele conhecia bem demais. Boa sorte. Mãe. Enzo abraçou a cintura dela antes de sair para a escola. Fecha o contrato bonito. Tá. Larissa beijou o topo da cabeça do filho e não contou nada. Só guardou aquele abraço no corpo, como uma armadura. E saiu para pegar o carro. O prédio de vidro ficava no meio da Faria Lima.
alto demais para caber inteiro numa única olhada de quem estava embaixo. Na calçada. Larissa reconheceu o endereço antes mesmo de um motorista de aplicativo confirmar que tinham chegado. O coração dela apertou. Mas ela respirou fundo. Ajeitou a pasta debaixo do braço e entrou pela porta giratória de vidro. 7 anos tinham passado. Ela não era mais a mulher que precisava da aprovação de ninguém para entrar numa sala. O elevador subiu em silêncio, exceto pelo som baixo de uma música instrumental que tocava no teto. E Larissa repassava. Na cabeça, os pontos da apresentação, os tecidos escolhidos, os prazos de produção, qualquer coisa para não pensar no nome que dividia a sociedade com aquele hotel. Os números do andar subiam devagar demais. 22, 25, 28. A porta do elevador abriu numa sala de espera com piso de mármore claro e uma vista de São Paulo inteira lá embaixo. Os prédios se espalhando até onde a vista alcançava. Uma recepcionista, de sorriso profissional e treinado, pediu para ela aguardar só mais um minuto. O último compromisso do diretor executivo estava terminando. Larissa sentou numa poltrona de couro. A pasta no colo, as mãos mais frias do que o ar-condicionado explicava. Do outro lado da sala, uma televisão muda passava um noticiário de economia. E por um segundo o rosto de Rafael Andrade apareceu numa reportagem sobre expansão imobiliária. O mesmo rosto, mais marcado, mais sério. Os cabelos com um pouco mais de branco nas laterais do que ela lembrava. Larissa desviou os olhos antes que a recepcionista percebesse para onde ela estava olhando. Foi então que a porta da sala de reuniões se abriu. E um homem saiu de lá dentro, ajeitando o paletó, dizendo alguma coisa para o celular sobre um prazo de entrega. E parou, no meio da frase, no meio do passo, o celular ainda colado na orelha, mas a voz tinha sumido. Como se as palavras tivessem esbarrado em alguma coisa no caminho e desistido de sair. Rafael Andrade ficou parado no meio daquela sala de espera, olhando para a mulher que tinha jurado nunca mais ver. 7 anos mais velha. 7 anos mais forte. Com uma pasta debaixo do braço e um olhar que já não tinha nenhum pedido de desculpa nele. Porque não precisava mais pedir nada a ninguém. Larissa. A voz dele saiu num fio, quase sem som. E do outro lado da linha, no celular ainda erguido, uma voz de mulher perguntava se ele continuava ali. Se a ligação tinha caído. Ela não respondeu na hora. Só ergueu o queixo. 1 milímetro. O suficiente para ele entender que a mulher parada ali na frente dele não era mais a mesma que tinha atravessado aquele portão debaixo de chuva 7 anos antes. Rafael baixou o celular sem desligar a ligação direito. Só deixou cair ao lado do corpo. E deu 2 passos na direção dela antes de se controlar e parar no meio do caminho. Como se algum instinto antigo ainda soubesse que não tinha mais direito de se aproximar daquele jeito. Eu não sabia que você ia. A frase morreu antes do fim. Que eu ia o quê? Senhor Andrade. Larissa se levantou da poltrona. Devagar, sem pressa nenhuma, ajeitando a pasta contra o corpo. Que eu ia virar fornecedora de uma empresa da sua família, sem fazer ideia de quem ia estar do outro lado da mesa, pode ficar tranquilo. Eu também não sabia. A recepcionista percebeu que alguma coisa ali não era só formalidade de negócio. E baixou os olhos para a tela do computador, fingindo uma concentração que não existia. Rafael respirou fundo, tentando encontrar algum lugar seguro para apoiar a voz. Podemos conversar só um minuto? Antes da reunião. Não. Larissa não levantou o tom. Não precisou. A palavra saiu clara. Cortada. Definitiva. Nós temos uma reunião de negócios marcada, senhor Andrade. E eu vim aqui representar o meu ateliê. Não para reabrir conversa nenhuma sobre o que aconteceu há 7 anos. Se essa reunião for um problema para o senhor, eu entendo. E minha sócia pode assumir o contato daqui para frente. Não. A resposta dele saiu rápido demais, quase atropelando a dela. Não é um problema. É só que... Ele parou. Os olhos dele desceram, sem querer, para a mão dela, pro dedo onde não tinha mais aliança nenhuma havia anos, e voltaram rápido pro rosto dela.
como se tivesse sido pego fazendo alguma coisa proibida. Larissa percebeu o movimento. Não disse nada sobre ele. Só esperou. Com a mesma paciência fria de quem já tinha esperado coisa muito pior de homem nenhum. Senhor Andrade. Ela repetiu. Com a formalidade mais fria que conseguiu encontrar. Acho que tenho uma reunião marcada com o senhor daqui a 5 minutos. E um contrato de milhões de reais que meu ateliê trabalhou os últimos 8 meses para conseguir apresentar direito. Podemos começar. Ou o senhor prefere que eu volte outro dia, com outra pessoa no seu lugar? Rafael não conseguiu responder na mesma hora. Ficou ali parado, olhando para ela, enquanto o celular ainda vibrava esquecido na mão dele. A ligação cortada fazia tempo, e a cidade inteira. Lá fora, atrás do vidro, parecia ter parado de fazer barulho por um segundo inteiro. Vamos começar, ele disse. Por fim, a voz mais rouca do que pretendia. Por aqui. Por favor. Ele abriu caminho para a sala de reuniões com um gesto de braço. O mesmo gesto educado que qualquer executivo faria para qualquer fornecedor, mas as mãos dele tremiam de um jeito que ele não lembrava de sentir. Havia 7 anos, desde a última vez que tinha visto aquele mesmo rosto, na porta de um quarto, dizendo que um dia ele ia rezar para ter lido diferente. Larissa passou por ele sem tocar, sem olhar de novo, e entrou primeiro na sala, com a cabeça erguida e o coração batendo rápido demais por baixo do terno impecável, carregando, sem que ninguém soubesse, o nome do próprio filho como uma prova que nenhum papel jamais teria conseguido apagar. A sala de reuniões tinha uma mesa comprida demais para uma conversa que devia ser só sobre tecido e prazo de entrega. Larissa sentou de um lado, abriu a pasta e começou a apresentação sem esperar ninguém puxar assunto. Nós propomos 3 linhas de uniforme para a rede de vocês recepção. Governança e restaurante. Tecido técnico. Respirável. Resistente à lavagem industrial. E um corte que não parece uniforme de hotel qualquer. Ela virou o laptop para mostrar as imagens. Cada peça carrega um detalhe bordado à mão. É isso que diferencia o nosso trabalho. Do outro lado da mesa, um executivo mais velho, da área financeira do grupo. Folheou o orçamento com a testa franzida. O valor por peça está acima do que costumamos pagar para esse tipo de fornecimento. O valor está acima porque o trabalho está acima. Larissa respondeu, sem hesitar. Vocês podem contratar uma fábrica que entrega peça padronizada por menos. Ou podem ter alguma coisa que os hóspedes de vocês vão notar. A escolha é do grupo. Precisamos de amostra física antes de qualquer decisão. O executivo insistiu. Cruzando os braços, slide bonito todo fornecedor sabe fazer. Larissa abriu a segunda pasta. Sem alterar o tum. E tirou de dentro dela 3 peças já costuradas. Dobradas com cuidado. Amostra física eu trouxe. Não vim pedir confiança de graça. Senhor, vim mostrar trabalho pronto. O executivo pegou uma das peças. Examinou a costura, o acabamento interno, e não conseguiu esconder o pequeno aceno de aprovação antes de devolver para a mesa. Isso muda a conversa. Rafael, sentado na cabeceira. Mal tinha falado desde que a reunião começou. Só observava. O queixo apoiado na mão fechada, os olhos indo e voltando entre a peça de roupa na mesa e o rosto de Larissa, como se ainda estivesse tentando confirmar que aquilo era real. Ela tem razão, ele disse. Por fim, cortando a hesitação do executivo financeiro. Fechamos com o ateliê Monteiro nos termos apresentados. O executivo ergueu as sobrancelhas, surpreso com a rapidez da decisão. Mas não questionou. Rafael Andrade não costumava aprovar contrato tão depressa. E todo mundo naquela sala sabia disso. Menos Larissa, que só queria sair dali o quanto antes. A reunião terminou em 20 minutos. Larissa fechou a pasta. Apertou a mão de cada pessoa na sala, evitando a de Rafael por meio segundo, a mais do que qualquer aperto de mão exigiria. Ele percebeu, não disse nada. No corredor, já perto do elevador. A voz dele a alcançou. Larissa. Ela não parou. Só um minuto.
Ele apressou o passo até ficar ao lado dela. Eu queria saber. Como ele é? Ela apertou o botão do elevador com mais força do que precisava. Ele tem 7 anos. Senhor Andrade, gosta de futebol. Desenha melhor que a maioria dos adultos que eu conheço. E nunca, nem uma vez na vida, perguntou pelo pai. Ela finalmente olhou para ele, os olhos duros. Isso responde sua pergunta. A porta do elevador abriu. Ela entrou. Ele não teve coragem de entrar junto. O nome dela é Enzo. Ela disse, já com a porta se fechando entre os dois. Só isso que o senhor vai saber de mim. Naquela mesma noite, Rafael ficou sentado no escritório de casa, com um calendário aberto na tela do computador, contando meses para trás com o dedo, como se fizesse conta de criança. 7 anos. Se o menino tinha 7 anos agora, e Larissa tinha sido expulsa de casa grávida de 7 meses. O nascimento batia certo com 2 meses depois daquela noite. Certo demais. Ele fechou o calendário. Abriu de novo. Contou uma segunda vez, como se o resultado fosse mudar na segunda tentativa. Chamou um contato antigo, um homem que já tinha feito verificação de antecedentes para outros negócios da empresa. Discreto, confiável, sem ligação nenhuma com a família Andrade. Pediu só informação pública, nome completo, data de nascimento, registro civil, nada de invadir a vida de ninguém. Ele repetiu 2 vezes, como se precisasse convencer a si mesmo de que aquilo ainda era ético. A resposta chegou 2 dias depois, num envelope fechado que Rafael não abriu na frente de ninguém. Enzo Monteiro, nascido em 22 de agosto, 7 anos atrás. A data batia exatamente com a conta que ele tinha feito no calendário. Dia por dia. Sem sobrar nem faltar nenhum, Rafael ficou sentado à mesa por muito tempo, o papel na mão, sem conseguir se levantar. Se a conta batia, e o exame tinha dito que não era dele. Só existiam 2 possibilidades. Ou a ciência tinha razão de verdade, e o menino era de outro homem que Larissa nunca contou para ninguém. Ou alguma coisa naquele laudo, 7 anos atrás, tinha sido mentira do começo ao fim. Ele pensou em Débora. Pensou no jeito que ela sempre encontrava de estar por perto nos momentos mais decisivos daquele casamento. Pensou, pela primeira vez em 7 anos, em perguntar em voz alta uma coisa que nunca tinha tido coragem de perguntar. Do outro lado da cidade, sem saber de nada disso, Larissa ajudava Enzo com a lição de casa na mesa da cozinha. Os 2 cabeças coladas sobre um caderno de matemática, ele mordia a ponta do lápis. Um hábito que ela vivia pedindo para ele largar. E olhou para ela de repente, com aquela cara séria que só criança consegue fazer no meio de uma pergunta grande. Mãe, por que eu não tenho pai igual os outros meninos da escola? Larissa sentiu o peito apertar, mas manteve a voz calma, do jeito que tinha treinado a vida inteira para fazer. Você tem eu, e tem sua avó, e isso já é bastante gente te amando. Não acha, mas o Rodrigo tem pai que leva ele no futebol. E a Duda tem pai que trabalha lá na Faria Lima. Ela até me mostrou foto. Larissa fechou o caderno de matemática. Devagar, ganhando tempo, cada família é de um jeito. Filho, a nossa é assim. E você já reparou como a gente se vira bem. Só nós 2. Enzo pensou por um segundo. Sério demais para 7 anos. E deu de ombros. Reparei. Mas às vezes eu queria só saber como ele é. Não para ter ele aqui. Só para saber. Larissa puxou o filho para perto. Beijou o topo da cabeça dele. E não respondeu na hora. Porque não tinha certeza se a própria voz ia sair inteira se tentasse. Ficou ali, abraçada com ele por um tempo comprido, ouvindo o barulho da rua lá fora, pensando que talvez estivesse mais perto do que gostaria de precisar responder aquela pergunta de verdade. Encontrou Débora no dia seguinte, no escritório dela, sem avisar antes. Ela levantou os olhos da tela do computador, surpresa, mas recompôs o rosto rápido demais para ser natural. Rafael, que surpresa boa! Aconteceu alguma coisa. Ele fechou a porta atrás de si, coisa que normalmente não fazia com a prima. Débora, eu preciso te perguntar uma coisa.
E eu preciso que você seja sincera comigo. Faz 7 anos que eu confio em você, porque você é quase uma irmã para mim. Não estraga isso agora. Ela pousou a caneta na mesa. Devagar. Os dedos levemente tensos demais para quem só ia responder alguma coisa simples. Pode perguntar. O laboratório que você indicou, naquela época, por que foi esse e não outro? Débora riu. Um riso curto. Ensaiado. Rafael. Isso foi há 7 anos. Eu indiquei porque era o melhor de São Paulo. Era o que todo mundo da nossa classe usava. Por que você está perguntando isso agora? Do nada, porque as contas não estão fechando. Ele respondeu, os olhos fixos nela. E eu preciso que fechem. Débora se levantou. Contornou a mesa. E pousou a mão no braço dele. Um gesto que já tinha usado 1000 vezes antes para acalmá-lo. Rafael, você está deixando esse contrato com o ateliê dela mexer com sua cabeça. Eu entendo. Deve ter sido estranho rever-lhe, depois de tanto tempo. Mas não deixa isso reabrir uma ferida que já tinha cicatrizado. Ele olhou para a mão dela no braço dele. E por um segundo pensou em como aquele gesto, que sempre pareceu carinho de família, agora parecia outra coisa. Alguma coisa mais parecida com controle. Não é ferida cicatrizada. Débora, 7 anos de um filho crescendo sem pai, é uma ferida aberta em alguém. Mesmo que não seja em mim. Ela tirou a mão do braço dele. Devagar. E voltou para trás da mesa. Criando distância. A voz saiu mais fria do que antes. Você quer duvidar do exame agora? Depois de 7 anos, Rafael, isso não vai trazer nada de bom para ninguém. Nem para você. Nem para ela. Nem para o menino. Ele reparou. Ela não tinha perguntado o nome do menino. E, no entanto, tinha dito ele sem hesitar. Como se já soubesse que era um menino, um detalhe que Rafael não tinha mencionado em nenhum momento daquela conversa. Eu não falei que era menino. Ele disse. Baixinho. Débora ficou parada. Os olhos presos nos dele por um segundo comprido demais. Deve ter sido você que falou. Ou eu ouvi de alguém no escritório. Não sei. Rafael. As pessoas comentam. Ele saiu do escritório sem se despedir direito. E passou o resto do dia incapaz de se concentrar em qualquer reunião. Porque uma frase continuava batendo dentro dele. Repetida. Insistente, ela sabia. De algum jeito. Ela sabia. Assim que a porta se fechou atrás de Rafael, Débora ficou parada no meio da própria sala por um bom tempo, sem se mexer. Os braços cruzados com força demais contra o corpo, só quando teve certeza de que ele não ia voltar. Discou um número que raramente usava durante o horário comercial. Ele começou a desconfiar. Ela disse. Assim que a ligação foi atendida, a voz baixa e rápida. Fez perguntas sobre o laboratório. Sobre a data. Do outro lado da linha, a voz de Augusto saiu calma, quase entediada. Do jeito que sempre saía quando alguma coisa fugia do controle e ele precisava parecer que não. E o que você respondeu? Que eu não lembrava direito. Que foi há 7 anos. Débora fechou os olhos, a mão livre, apertando a borda da mesa. Tio Augusto. E se ele descobrir mesmo, ele não vai descobrir nada que a gente não deixe ele descobrir. Ela quis perguntar. Mais uma vez. Se existia outro jeito. Se ainda dava tempo de consertar alguma coisa antes que aquilo tudo desmoronasse em cima dela. Mas a ligação já tinha caído do outro lado. Sem despedida. Do jeito que Augusto sempre fazia quando considerava um assunto encerrado. Débora ficou olhando para o celular na mão. O coração batendo rápido demais. E por um instante, sozinha. Sem ninguém para fingir força na frente. Deixou o rosto desmoronar num jeito que nunca, em 7 anos, tinha deixado ninguém da família ver. O ateliê ficava no fim de uma rua tranquila da Vila Madalena, com uma vitrine pequena e um letreiro discreto, Larissa Monteiro. Rafael estacionou do outro lado da rua e ficou ali, dentro do carro, por 15 minutos, sem coragem de atravessar. Foi um menino de 7 anos que resolveu por ele. Enzo saiu correndo pela porta do ateliê, atrás de uma bola que tinha escapado para a calçada.
e parou de repente ao ver um homem de terno parado do outro lado da rua, olhando fixo para ele. Oi, Enzo disse, sem cerimônia nenhuma, do jeito que só criança consegue falar com estranho. Você tá perdido? Rafael sentiu alguma coisa apertar no peito que não sabia nomear. Não. Ele respondeu, a voz mais rouca do que pretendia. Eu vim falar com sua mãe. Foi nesse instante que Larissa apareceu na porta. E o sangue dela gelou ao ver os dois parados frente a frente. Na mesma calçada. O mesmo formato de queixo. O mesmo jeito de franzir a testa. Enzo. Entra. Ela chamou. A voz mais dura do que jamais usava com o filho. Mas mãe... Agora, Enzo, o menino obedeceu. Sem entender por que a mãe tinha ficado daquele jeito, do nada. Mas levando a bola embora e sumindo porta adentro. Larissa atravessou a rua com passos rápidos. Plantou-se na frente de Rafael. E não baixou a voz nem um pouco. Você enlouqueceu vir aqui. Sema bizarro. Ficar olhando pro meu filho na rua, feito. Feito o quê? Larissa, a voz dele quebrou no meio da frase. Feito um pai que nunca teve chance de ser pai. Ela deu um passo para trás. Atingida por aquilo mais do que queria admitir. Você teve a chance. Você teve 7 meses de gravidez inteiros para escolher acreditar em mim. E escolheu um papel. Yuzai. Ele passou a mão pelo rosto. Cansado de um jeito que não era só daquele dia. Yuzai. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas eu preciso saber a verdade agora. Larissa. Eu fiz as contas. A idade dele bate certo. Bate certo. Dia por dia. E o que você quer que eu faça com isso? Ela cruzou os braços. A voz tremendo de um jeito que ela odiou sentir na frente dele. Que eu chore de alívio porque... 7 anos depois. O Sr. Andrade decidiu. Do nada. Fazer conta de calendário, eu quero refazer o exame. O silêncio que caiu entre os dois durou tempo demais para ser confortável. Um carro passou na rua. Buzinou para alguma coisa que não tinha nada a ver com eles. E sumiu na esquina. Você acha? Larissa diz. Por fim, a voz baixa e cortante. Que eu vou deixar você entrar na vida do meu filho de novo só porque agora bateu a conta no seu calendário, Rafael. Você não tem noção do que lhe custou para construir uma vida sem precisar de você. E eu não vou deixar você chegar aqui e balançar tudo isso só porque, de repente, a dúvida ficou incômoda demais para você carregar sozinho. Isso não é sobre mim, é tudo sobre você. Ela ergueu o queixo, os olhos brilhando de raiva contida. Sempre foi. Você duvidou de mim sozinho. Expulsou eu e ele sozinho. E agora quer resposta sozinho. No seu tempo. Na sua hora. Enzo, não é um problema para você resolver quando achar conveniente. Ela virou as costas e caminhou de volta para o ateliê. Na porta, parou, sem olhar para trás. Se você quiser fazer o exame, faça, mas por conta própria, com seus próprios advogados. Sem pisar de novo nessa rua. Eu não vou facilitar nada para você. A porta do ateliê fechou. Rafael ficou parado na calçada vazia, olhando para o letreiro pequeno com o nome dela. Sentindo, pela primeira vez em 7 anos, o peso inteiro do que tinha feito. No dia seguinte, no escritório, Rafael pediu ao contador da empresa que separasse todos os registros de pagamento de 7 anos atrás. O mês exato da separação. Sob o pretexto de uma auditoria interna de rotina. Ninguém questionou. Rafael Andrade pedia auditoria com frequência. E ninguém ali tinha motivo para desconfiar que dessa vez era diferente. Passou a noite inteira sozinho na sala de reuniões, com pilhas de extrato impresso espalhadas pela mesa, procurando qualquer coisa fora do padrão, uma transferência sem nota fiscal. Um valor redondo demais. Um destinatário que não batia com nenhum fornecedor conhecido da empresa. Encontrou uma transferência de valor considerável. Saída de uma conta pessoal ligada à área financeira da família. Não da empresa. Datada de 2 dias antes do exame ter ficado pronto. O destinatário estava registrado só com iniciais e um número de conta, sem nome completo.
Do tipo de discrição que ninguém usa para pagar fornecedor honesto. Rafael ficou olhando para o extrato por um tempo comprido. O café esquecido esfriando ao lado do teclado. Tentando entender que conta pessoal da família teria motivo para fazer um pagamento daquele tamanho. Naquela data exata. Para alguém que ninguém conseguia nomear. A conta não era dele. Também não era de Débora. Ele tinha certeza, porque conhecia bem demais o padrão de gastos da prima para não reconhecer o número. Era do pai dele. Naquela noite, depois que Enzo dormiu, Larissa ficou sentada na cozinha com um copo de água que não bebeu. A raiva tinha passado. Sobrou só uma pergunta que ela não conseguia calar. E se aquele exame tivesse mesmo sido forjado, não era por Rafael que ela queria saber. Era por Enzo, que um dia ia crescer e perguntar por que o pai nunca apareceu. E ela precisava ter uma resposta melhor que apenas porque ele preferiu um papel. Na manhã seguinte, ligou para uma advogada que tinha ajudado o ateliê com os contratos internacionais. Uma mulher direta, do tipo que não enrolava a resposta. Eu preciso que você investigue um laboratório. Larissa disse, sem rodeio. Um exame de paternidade feito há 7 anos. Preciso saber se ele foi manipulado. A advogada não fez pergunta nenhuma sobre o motivo. Só anotou o nome do laboratório, a data aproximada, e prometeu retorno em alguns dias. Os dias viraram uma semana. Larissa continuou trabalhando, cuidando de Enzo, fingindo para os outros que a vida seguia normal. Enquanto por dentro, cada minuto de silêncio da advogada parecia esticar um fio cada vez mais fino. Foi numa quinta-feira à tarde, no meio de uma prova de tecido no ateliê, que o telefone tocou. Larissa, preciso que você venha até o escritório. Encontrei alguma coisa. O escritório da advogada ficava a 20 minutos dali. E Larissa fez o trajeto sem lembrar depois de nenhum semáforo, nenhuma esquina. Só da batida do próprio coração no ouvido. A advogada tinha uma pasta aberta na mesa, papéis organizados em sequência. O tipo de arrumação que só existe quando alguém já sabe exatamente o que vai dizer antes de dizer. Larissa. Senta. Larissa sentou, as mãos apertadas uma na outra. O laboratório que fez o exame há 7 anos fechou as portas 3 anos atrás. Por outros motivos. Nada relacionado a isso. Mas os registros antigos de funcionários ainda existem. E eu consegui localizar o técnico que processou a sua amostra e a do seu ex-marido naquela época. E daí? Ele confirmou, com relutância, que recebeu um pagamento por fora para alterar um resultado, naquele mesmo mês. Na mesma semana da coleta de vocês dois. Ele não quis dar nome de quem pagou. Disse que tinha medo, mas confirmou o valor. A data. E que o pagamento veio de uma conta que não era do laboratório. Ele disse mais alguma coisa. Disse que nunca esqueceu o rosto da moça grávida que veio fazer a coleta. Disse que carregou isso na consciência há 7 anos. E que só falou agora porque parou de trabalhar com o exame e achou que não tinha mais nada a perder, contando a verdade. O mundo pareceu se inclinar um pouco para o lado. Ali na cadeira, e Larissa segurou a borda da mesa sem perceber que estava fazendo isso. Então era mentira. O exame inteiro era mentira. Não posso confirmar 100% sem uma ordem judicial para abrir os registros bancários. Mas o suficiente para abrir um processo de retificação. Sim, é o suficiente. Imagino, para você dormir hoje, sabendo o que sempre desconfiou. Se você está ouvindo essa parte da história e o coração ainda não apertou, eu não sei o que mais precisa acontecer. Mas fica comigo até o fim. Porque a verdade que a Larissa acabou de descobrir ainda não chegou nem perto da pessoa que ela vai machucar mais. Me conta aqui embaixo. Se você fosse ela, teria coragem de ligar para ele agora? Ou teria guardado essa prova só para si mesma? E me diz também de onde você está assistindo. Porque essa parte da história ainda vai doer bem mais antes de melhorar. Larissa saiu do escritório com uma cópia da declaração do técnico dentro da bolsa. As mãos ainda tremendo, e ficou parada na calçada por um bom tempo antes de decidir o que fazer com aquilo. Ligou para Rafael de dentro do carro, sem pensar 2 vezes, porque se pensasse ia perder a coragem.
Eu tenho uma coisa que você precisa ver. Ela disse. Assim que ele atendeu. Hoje. Agora. Se possível, ele apareceu no escritório da advogada 40 minutos depois. O paletó ainda amassado de uma reunião que tinha abandonado no meio, e Larissa entregou a pasta sem dizer palavra, só observando o rosto dele enquanto lia. Rafael leu a primeira página 2 vezes. Depois a segunda. A mão que segurava o papel começou a tremer de um jeito que ele não conseguia disfarçar. Isso não pode ser verdade. Pode. E é? Larissa cruzou os braços. Alguém pagou para forjar aquele resultado. Rafael. Alguém que sabia direitinho quando aquele exame ia sair. Quem ia processar? E quanto custava comprar o silêncio de um técnico de laboratório? Ele levantou os olhos do papel. E pela primeira vez em 7 anos, Larissa viu nele alguma coisa que não era frieza. Nem culpa, mas um tipo de pavor que só existe quando um homem começa a entender que o inimigo dele nunca esteve do lado de fora da própria família. Eu encontrei uma transferência. Ele disse, quase sem voz. Ontem à noite, nos registros antigos da empresa, saiu de uma conta pessoal, 2 dias antes desse laudo ficar pronto. Eu passei a noite tentando convencer a mim mesmo que não era o que parecia. De quem era a conta, ele hesitou, e por um segundo pareceu que ia engolir a resposta de volta, como tinha engolido tanta coisa naquela família a vida inteira. Do meu pai, Larissa sentiu o chão balançar por baixo dela de um jeito diferente do que tinha sentido a manhã inteira. E a Débora sabia. Ela indicou o laboratório. Isso não pode ser coincidência. Rafael, eu não sei mais o que é coincidência nessa família. Ele respondeu, a voz rouca. Só sei que não vou parar até entender por que meu pai pagaria para destruir o próprio filho. Rafael dobrou o papel devagar. Guardou dentro do paletó. E por um segundo pareceu mais velho do que era. O peso inteiro daquela família caindo de uma vez sobre os ombros dele. Eu vou descobrir quem fez isso. Ele disse. A voz baixa, mas firme de um jeito que Larissa nunca tinha ouvido antes. Nem quando ele mandou ela sair de casa. E eu vou descobrir por quê. Isso não vai devolver os 7 anos. Rafael, o Isai. Ele já estava caminhando para a porta. O celular na mão. Discando um número. Mas vai acabar com quem tirou eles de mim. A porta do escritório bateu atrás dele. E Larissa ficou sozinha com a advogada. O coração ainda acelerado. Sem saber se o que tinha acabado de soltar no mundo ia trazer justiça para o filho dela ou só mais uma guerra para sobreviver. A casa de Augusto Andrade ficava atrás de um portão eletrônico e um jardim bem cuidado demais para parecer que alguém de fato vivia ali. Rafael chegou sem avisar. O extrato bancário dobrado no bolso interno do paletó, e encontrou o pai sentado na varanda. Uma taça de vinho na mão, como se a noite fosse igual a qualquer outra. Filho, que surpresa. Senta. Toma uma taça comigo. Rafael não sentou. Tirou o papel do bolso e colocou em cima da mesinha de vidro, entre a garrafa de vinho e o prato de queijo que ninguém tinha tocado. Explica isso. Augusto olhou para o papel sem tocar nele. E por um segundo comprido demais, não disse nada. Só girou a taça devagar, observando o vinho se mover contra a luz. Onde você conseguiu isso? Não importa onde eu consegui. Importa que é uma transferência da sua conta pessoal, 2 dias antes do exame que destruiu meu casamento sair pronto. Explica. Augusto pousou a taça. Finalmente, com um cuidado que parecia mais ameaça do que calma. Você tem noção do que fez? Indo atrás desses papéis, tem noção do que pode desenterrar numa família como a nossa. Rafael, eu tenho um filho de 7 anos que eu nunca conheci por causa do que está nesse papel. Essa é a única noção que me interessa agora. Augusto se levantou, devagar, e caminhou até a beirada da varanda, de costas para o filho, olhando para o jardim escuro. Você acha que eu fiz isso para te machucar? Você não faz a menor ideia do que essa família já fez, ao longo dos anos, para se proteger. E vai continuar fazendo, com ou sem a sua aprovação. Proteger de quê? Pai, proteger o quê? A voz de Rafael subiu.
pela primeira vez naquela noite. Fala comigo. Pai, você tirou meu filho de mim por 7 anos. Eu mereço saber por quê. Augusto virou o rosto. Só o suficiente para Rafael ver o perfil dele contra a luz fraca do jardim. E por um instante pareceu quase cansado, quase humano. Antes de fechar a expressão de novo. Você acha que essa história começou com você? Rafael, não começou. Você só foi a parte mais recente de uma coisa que essa família carrega há mais tempo do que você tem idade para entender. Ele voltou o rosto de novo para o jardim escuro, de costas outra vez. E quando finalmente falou, a voz saiu baixa, quase gentil, do jeito mais assustador que Rafael já tinha ouvido dele. Isso é uma conversa para outro dia. Filho, hoje você já descobriu mais do que devia. Ele entrou para dentro de casa sem esperar resposta, deixando Rafael sozinho na varanda. O extrato ainda em cima da mesinha de vidro. E uma pergunta enorme demais para caber dentro de uma única noite. Rafael ficou parado na varanda vazia por um tempo comprido, o coração batendo de um jeito que não sentia desde a noite em que tinha lido aquele primeiro laudo. 7 anos atrás. Pegou o celular. Digitou uma mensagem para Larissa. Apagou. Digitou de novo. Meu pai sabe de alguma coisa maior. Ele não quis dizer o quê. Isso ainda não acabou. A resposta dela veio poucos minutos depois. Curta. Cansada. Real. Eu imaginei que não ia acabar fácil. Cuida de você, Rafael. Enzo já perdeu um pai para essa família uma vez. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. De nenhum jeito. Ele leu a mensagem 3 vezes. Guardou o celular no bolso. E ficou olhando para a janela iluminada da casa do pai, sabendo que qualquer resposta que existisse para tudo aquilo estava trancada ali dentro, esperando o momento em que Augusto Andrade decidisse. Enfim, parar de fingir que o silêncio protegia alguém. Do lado de fora do portão, sozinho na rua escura, Rafael entendeu, talvez pela primeira vez na vida, que a família em que tinha nascido guardava segredo maior do que qualquer exame de paternidade, e que descobrir esse segredo ia custar muito mais caro do que ele estava preparado para pagar. Ele olhou para o céu sem estrela nenhuma visível por causa da luz da cidade. Respirou o ar frio da noite. E entrou no carro sabendo que não ia dormir direito enquanto não tivesse cada resposta que aquela família tanto insistia em esconder dele mesmo. Havia tanto e tanto tempo. Rafael não dormiu naquela noite. Ficou sentado na sala do próprio apartamento, o extrato bancário em cima da mesa de centro, repassando cada palavra que o pai tinha dito na varanda, tentando encontrar um sentido que não fosse o pior possível. Segredo maior. A frase continuava girando na cabeça dele, sem forma definida, dando espaço para toda sorte de imaginação ruim. Pensou na mãe, já falecida havia 4 anos, e se perguntou se ela também tinha carregado algum peso parecido, escondido atrás daquele sorriso calmo que ele lembrava da infância. Pensou em Débora, no jeito estranho como ela sempre soube demais sobre assuntos que não eram dela, e pensou, mais do que tudo, Enzo, um menino que não fazia ideia de que a resposta para a própria existência estava sendo decidida naquela sala de estar cheia de segredo. Longe dali, às 6 da manhã, ligou para Débora. Reunião de família. Hoje, 6 da tarde, na casa do meu pai. Você vai estar lá. Rafael, é muito cedo para... 6 da tarde. Débora, ou eu levo essa transferência bancária direto para o conselho da empresa amanhã de manhã e deixo eles decidirem o que fazer com um presidente que paga propina em laboratório. A escolha é sua. Ela não respondeu na hora. Só a respiração do outro lado da linha, mais pesada do que deveria. Antes de desligar sem dizer mais nada, Larissa recebeu a ligação de Rafael no meio da tarde, enquanto ajustava o último detalhe de um vestido de noiva pendurado no manequim. Eu vou até a casa do meu pai hoje. Ele e a Débora vão estar lá. Eu queria que você viesse. Por que eu iria? Rafael, isso é problema da sua família. É problema do Enzo também. Ele respondeu. A voz firme.
Ele merece que alguém conte a verdade inteira. Não só o pedaço que sobrar depois que minha família decidir o que é seguro contar. Larissa ficou em silêncio por um tempo. A agulha ainda entre os dedos. O vestido de noiva esquecido na frente dela. Eu vou, mas não por você. Vou porque quero olhar na cara de quem tirou 7 anos do meu filho. A sala de estar de Augusto Andrade tinha um pé direito alto demais para uma conversa que ia doer tanto quanto aquela prometia doer. Débora chegou primeiro. Sentada numa poltrona isolada, os braços cruzados, o rosto fechado, Rafael entrou logo depois. E atrás dele, Larissa, que nunca tinha posto os pés naquela casa desde a noite em que foi expulsa da própria vida. Augusto, servindo-se de uma bebida no canto da sala. Nem se virou direito quando os dois entraram. Trouxe a plateia toda. Rafael, bonito. Larissa não veio como plateia. Rafael respondeu. Fechando a porta atrás de si, veio porque tem tanto direito quanto eu de ouvir isso. Augusto virou. Finalmente, e por um segundo, os olhos dele passaram por Larissa com uma mistura de desprezo antigo e alguma coisa parecida com desconforto. Como se a presença dela ali destruísse uma versão da história que ele tinha contado a si mesmo por 7 anos. Muito bem. Ele pousou o copo. Já que estamos todos aqui, vamos direto ao assunto que interessa. Sim, eu paguei para alterar aquele exame. E não, eu não estou arrependido. Embora imagine que seja isso que vocês vieram ouvir. Larissa sentiu o corpo inteiro tenso. Mas manteve a voz firme. Por quê? Por que fazer isso com uma mulher grávida que nunca fez nada além de amar seu filho? Porque eu já vi essa história antes. Augusto respondeu, a voz baixando, perdendo um pouco da frieza performática. E ela não termina bem quando a gente deixa a dúvida crescer sem controle. Do que você está falando, Rafael deu um passo à frente. Que história? Augusto ficou em silêncio por um tempo comprido, olhando para o copo vazio na mão, como se procurasse ali dentro alguma coragem que não tinha usado em décadas. Sua mãe, ele disse, por fim, a voz quase irreconhecível, 1 ano antes de você nascer. Eu tive certeza, por um tempo, de que ela tinha me traído. Não tinha prova nenhuma. Só desconfiança. Ciúme. Um bilhete que eu li errado. Eu quase pedi um exame. Rafael, cheguei a marcar a coleta. Desmarquei na última hora porque tive medo do que ia descobrir. Medo de destruir a família por causa de uma dúvida que talvez nem fosse verdade. Débora, até então calada na poltrona, levantou os olhos, surpresa, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez também. E eu vivi minha vida inteira sem saber. Augusto continuou. Se você era mesmo meu filho ou se eu tinha escolhido. Na covardia. Nunca perguntar. Isso te consome. Rafael, devagar. Todo o santo dia. Por 30 anos. E quando eu vi a mesma dúvida batendo na sua porta, com a mesma força que quase destruiu a minha vida, eu decidi que dessa vez não ia deixar a dúvida vencer. Eu ia decidir por você. Rápido. Definitivo. Sem 30 anos de tortura no meio. Você decidiu mentir. Rafael disse, a voz tremendo de raiva contida. Você não decidiu proteger ninguém. Pai, você decidiu destruir a vida da minha família para não sentir de novo uma dor que você nunca teve coragem de encarar na sua. Talvez. Augusto admitiu, num tom que soava quase como derrota. Ou talvez eu tenha só feito por você o que ninguém teve coragem de fazer por mim. Uma certeza, ainda que falsa. Isso não é proteção. Pai, isso é medo disfarçado de amor. Larissa, que tinha ouvido tudo em silêncio até aquele momento, sentiu alguma coisa se romper dentro dela. Não de raiva, mas de um tipo de tristeza que não esperava sentir por um homem que tinha ajudado a destruir sua família. O senhor teve medo de uma dúvida por 30 anos. Ela disse, a voz baixa, quase gentil, dirigida direto a Augusto. E resolveu isso criando outra, do mesmo tamanho, para jogar em cima de mim e do meu filho. O senhor não protegeu ninguém. Senhor Andrade,
Só espalhou a própria dor para não precisar carregar ela sozinho. Augusto não respondeu. Ficou ali, parado, o copo vazio na mão, olhando para Larissa com uma expressão que ela não soube decifrar. Algo entre desafio, pela primeira vez em toda aquela noite, vergonha de verdade. Débora se levantou da poltrona, devagar, e por um momento pareceu que ia sair da sala sem dizer nada. Mas parou no meio do caminho, de costas para os outros três, os ombros tensos. Tio Augusto, o senhor nunca parou para pensar no que pediu de mim. Você fez o que precisava ser feito. Débora, eu paguei um técnico de laboratório com o próprio dinheiro que devia salvar meu pai da cadeia. Ela disse, virando-se, os olhos brilhando de um jeito que não era mais o mesmo brilho calculado de antes. E o senhor me fez acreditar que era isso ou ver meu pai preso. Minha família na rua, tudo que a gente construiu, desmoronando numa reportagem de jornal. O senhor sabia exatamente qual botão apertar em mim. Porque sempre soube, ninguém te obrigou. Augusto respondeu. Frio de novo. Ninguém precisou obrigar. Débora riu. Um riso amargo. Sem graça nenhuma. Bastou o senhor colocar meu pai na balança contra a felicidade de duas pessoas que eu mal conhecia direito. E eu escolhi meu pai. Qualquer um nessa sala teria feito o mesmo, se fosse o próprio sangue na balança. Larissa, que tinha ficado em silêncio até aquele momento, deu um passo à frente. Eu não teria. Não desse jeito. Existe sempre outro jeito. Débora, mesmo quando parece que não existe, você só não quis procurar, porque o caminho fácil já estava sendo oferecido de bandeja. Débora encarou Larissa por um segundo comprido, e algo no rosto dela cedeu. Só um pouco. Só o suficiente para deixar ver. Por trás de 7 anos de defesa treinada. Uma pessoa cansada de carregar uma culpa que nunca teve coragem de confessar sozinha. Eu sinto muito. Ela disse, baixinho, olhando não para Augusto, não para Rafael, mas direto para Larissa. Pelo que isso custou para o seu filho. Isso eu sinto de verdade. Sentir não devolve 7 anos. Larissa respondeu, a voz sem raiva. Agora, sou cansada, mas é mais do que ele aqui já ofereceu. Augusto bufou, irritado, e serviu-se de outra dose. Que comovente. Alguém mais quer confessar os próprios pecados hoje. Já que estamos nessa toada. Rafael olhou para o pai com uma expressão que Larissa nunca tinha visto nele antes. Nem na noite da expulsão. Nem em nenhum momento daqueles 7 anos. Não era raiva. Era o fim de alguma coisa. Eu vou levar isso para o conselho. Pai, amanhã de manhã, você vai responder pela transferência. E Débora vai responder pelo pagamento ao laboratório. Cada um na medida do que fez. Eu não vou mais proteger essa família de si mesma. Você vai destruir o nome que construí a vida inteira. Pela primeira vez. A voz de Augusto tremeu de verdade. Não. Pai. Rafael caminhou até a porta. Larissa ao lado dele. Você já destruiu. Eu só vou parar de fingir que não destruiu. O conselho da Andrade Empreendimentos se reuniu numa sala de vidro no andar mais alto do prédio. 8 pessoas em volta de uma mesa comprida. A maioria delas amigos de longa data do próprio Augusto. Rafael apresentou o extrato. A declaração do técnico de laboratório. Cada documento organizado numa sequência que não deixava espaço para dúvida sobre o que tinha acontecido. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio de gente convencida. Foi o silêncio de gente calculando prejuízo. Rafael, um dos conselheiros mais velhos, disse, por fim, ajeitando os óculos, isso é um assunto pessoal da sua família. Trazer para dentro do conselho. Formalizar. Tornar público. Isso pode derrubar as ações da empresa em 20% só essa semana. Você já pensou nisso? Eu pensei num menino de 7 anos que cresceu sem pai por causa de uma mentira paga com dinheiro dessa empresa. Rafael respondeu. Sem baixar o tom. Ninguém aqui duvida que seja grave. Outro conselheiro interveio. Mais conciliador. Mas existem formas de resolver isso sem expor a empresa inteira. Um acordo discreto,
Seu pai se afasta por questões de saúde. Digamos assim, a moça recebe uma compensação generosa, em sigilo. E a vida segue. Larissa não quer dinheiro. Rafael disse, a voz mais dura. Ela quer que a verdade exista em algum lugar além da nossa memória. A verdade custa caro. Rafael, o conselheiro mais velho, respondeu, sem rodeio nenhum. E, goste ou não, você também vai pagar parte dessa conta. Se levar isso adiante do jeito que você quer. Formal. Público. Sem acordo nenhum. Esse conselho pode decidir que a Andrade Empreendimentos precisa de uma liderança menos exposta. Você entende o que eu quero dizer? Rafael olhou em volta da mesa, de rosto em rosto, e entendeu, com uma clareza fria, que ali dentro daquela sala de vidro quase ninguém ia lutar do lado dele. Não porque não acreditassem nele, porque acreditar custava caro demais. Só uma conselheira mais jovem, sentada na ponta da mesa. Quebrou o silêncio incômodo que se seguiu. Eu discordo. Se essa empresa carrega o nome Andrade, e esse nome foi usado para financiar uma fraude que destruiu uma família, o silêncio não protege a marca. Ele só adia a explosão para depois. Quando for pior, ninguém mais na mesa se manifestou a favor dela. Mas Rafael guardou aquela frase, sozinha no meio de tanta covardia educada, como a única coisa que valia a pena levar consigo para fora daquela sala. A votação ficou marcada para a semana seguinte. Rafael saiu da sala sem uma vitória, sem sequer uma promessa, só com a certeza de que qualquer caminho dali em diante ia custar alguma coisa que ele ainda não sabia se estava pronto para perder. Ligou para Larissa do estacionamento do prédio. A voz cansada de um jeito que ela nunca tinha ouvido nele. Eles não vão fazer nada. Ele disse, ou vão fazer o mínimo possível. Escondido, com um acordo de silêncio, embrulhando tudo de novo. Do jeito que essa família sempre soube fazer. E o que você vai fazer? Eu não sei ainda. Ele admitiu. Mas sei que não vou deixar embrulharem isso de novo. Nem que isso custe minha cadeira naquela empresa. Larissa ficou em silêncio por um instante, processando aquilo, sem saber ainda se acreditava de verdade ou se era só mais uma promessa bonita numa longa lista de promessas que aquela família sabia fazer tão bem. A gente conversa pessoalmente. Ela disse. Por fim, não por telefone. Vem até o ateliê amanhã. Depois que Enzo for para a escola, o ateliê estava vazio quando Rafael chegou. Só a assistente de corte, terminando de organizar uns tecidos no fundo da loja antes de sair para o almoço. Larissa estava sentada numa mesa de trabalho, uma peça de linho branco esticada na frente dela, marcando pontos de alfinete com a concentração de quem precisa das mãos ocupadas para segurar a cabeça no lugar. Senta, ela disse, sem levantar os olhos do tecido. Se você tiver paciência para me ver trabalhar enquanto a gente conversa. Rafael sentou numa cadeira do outro lado da mesa, observando os dedos dela moverem os alfinetes com uma precisão que ele nunca tinha reparado antes. Nem nos anos em que foram casados. Eu decidi renunciar à presidência. Ele disse, sem rodeio. Vou propor isso eu mesmo, antes da votação da semana que vem. Não vou deixar meu pai comprar silêncio com o nome da empresa que também é meu. Larissa parou de costurar por um segundo, os olhos finalmente subindo até o rosto dele. Isso é um preço alto. Rafael, é o preço certo. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Aproximando-se um pouco, eu passei 7 anos deixando essa família decidir o que era verdade por mim. Não vou deixar eles decidirem isso mais uma vez. Ela voltou a costurar. Devagar, processando aquilo em silêncio por um tempo comprido. O único som na sala sendo a linha, puxando através do tecido. E o que você espera que aconteça depois disso? Ela finalmente perguntou, sem erguer os olhos de novo. Que eu esqueça 7 anos e volte a ser sua esposa só porque agora você decidiu pagar um preço. Não. Ele balançou a cabeça. E por um segundo pareceu surpreso de verdade com a própria resposta. Eu não espero isso. Larissa, eu perdi o direito de esperar isso na noite em que te mandei sair de casa. Eu só quero um lugar na vida do Enzo. Pequeno.
se for preciso, do jeito que ele deixar. Larissa terminou de fixar o último alfinete. Colocou a peça de lado e finalmente encarou ele de verdade. Os olhos cansados, mas firmes. Isso eu posso te dar. Devagar. Do jeito dele, não do seu. Ela hesitou. A mão ainda pousada no tecido branco, mas nós dois. Rafael, o que a gente foi um dia, isso morreu naquele quarto. Na noite em que você escolheu um papel em vez de mim. Eu já fiz as pazes com isso. Você também precisa fazer. Ele sentiu o peito apertar de um jeito que doeu mais do que esperava. Mas assentiu. Devagar. Aceitando aquilo com uma dignidade que Larissa não esperava ver nele. E Uzai. Ele se levantou. As mãos nos bolsos do paletó. Eu só queria que você soubesse que, se pudesse voltar naquela noite e escolher de novo, eu escolheria você. Cada vez, eu sei que você diria isso agora. Ela também se levantou, contornando a mesa até ficar mais perto dele do que tinha ficado em 7 anos. Mas o Enzo não precisa que você escolha ele agora por causa de um arrependimento. Ele precisa que você apareça amanhã. E depois de amanhã, e no ano que vem, esse é o único jeito que eu vou acreditar de verdade. Ela estendeu a mão, não para ele segurar do jeito antigo, mas num gesto novo. Mais simples, um aperto de mão firme, do tipo que se faz quando dois adultos decidem. Juntos, tentar de novo por causa de outra pessoa. Trato feito. Ela disse. Ele apertou a mão dela, segurando um segundo a mais do que um aperto de mão comum pediria. E por esse segundo, os dois ficaram ali, no meio do ateliê, cheirando a linha e tecido, sentindo o peso de tudo que não ia mais acontecer entre eles. E o peso, bem maior, de tudo que ainda podia. Rafael soltou a mão dela primeiro. Deu um passo para trás. E assentiu, como quem fecha um contrato mais importante do que qualquer um que já tinha assinado naquela empresa que estava prestes a perder. Na porta. Virou-se mais uma vez antes de sair. Obrigado, ele disse, num fio de voz. Por me deixar tentar. Larissa só assentiu de volta. E voltou para a mesa de trabalho antes que a própria voz traísse o quanto aquela despedida tinha custado. Os dedos já buscando a agulha de novo, precisando das mãos ocupadas para segurar o resto do dia inteiro. Na segunda-feira seguinte, antes da reunião do conselho, Rafael publicou uma carta assinada em seu próprio nome, endereçada aos acionistas e funcionários da Andrade Empreendimentos. Contava, sem floreio, sem se poupar, o que tinha acontecido 7 anos atrás, o papel do pai na fraude do exame, e anunciava a própria renúncia à presidência, efetiva imediatamente, para que a empresa pudesse conduzir uma investigação independente sem o peso do sobrenome Andrade pesando na balança. Larissa leu a carta inteira, parada em pé no meio do ateliê, o celular numa mão, a outra apoiada na mesa de corte. Quando terminou, ficou olhando para a tela por um tempo comprido demais, sentindo alguma coisa que não sabia nomear direito. Uma mistura de orgulho por um homem que finalmente escolheu certo, e um resquício pequeno, quase envergonhado, daquilo que um dia tinha sido amor. Ela guardou o celular no bolso antes que aquele resquício crescesse mais do que devia, e voltou para o tecido esticado na mesa, porque tinha um vestido para terminar e uma vida inteira que já não dependia de nenhuma escolha que Rafael Andrade fizesse ou deixasse de fazer. As ações caíram 12% naquela manhã. Alguns fornecedores ligaram preocupados. Um repórter de economia publicou uma coluna inteira especulando sobre a queda da dinastia Andrade. Nada daquilo se resolveu rápido, nem limpo. Nem em uma única cena de vitória. Foram semanas de reuniões. Advogados, uma investigação formal aberta pelo próprio conselho que Rafael não controlava mais, e um processo de retificação de paternidade que a justiça levou quase 2 meses para concluir. Entre perícia, audiência e assinatura final, Débora, quando chamada a depor, não se escondeu atrás de advogado nenhum. Contou tudo, do início ao fim, incluindo a pressão que Augusto tinha feito sobre a dívida do próprio pai, e aceitou deixar o cargo na empresa
antes mesmo de ser formalmente afastada. Não foi perdão. Foi o único gesto de responsabilidade que Larissa aceitou reconhecer, sem nunca chamar de suficiente. Antes de sair da empresa de vez, escreveu um bilhete curto para Larissa, sem esperar resposta. Eu não mereço que você acredite em mim de novo. Só queria que soubesse que o arrependimento é real. Mesmo chegando 7 anos atrasado, Augusto se recusou a depor. Escondido atrás de uma equipe de advogados, cara o bastante para esticar o processo por anos, se fosse preciso. O nome dele nos jornais parou de significar respeito e passou a significar suspeita. E isso, para um homem que tinha construído a vida inteira em cima do próprio sobrenome, foi castigo maior do que qualquer sentença rápida poderia ter sido. Rafael saiu da presidência sem processo de indenização, sem sala de vidro, sem motorista esperando lá embaixo. Aceitou um cargo pequeno numa construtora menor, fora do grupo da família, começando quase do zero, numa área que já tinha dominado quando era só um executivo júnior. Décadas atrás. Não reclamou. Pela primeira vez em anos, disse para quem perguntava. Ele dormia a noite inteira sem sonhar com laudo nenhum. Se você está esperando uma cena de tribunal com juiz batendo martelo e vilão sendo arrastado algemado, essa história não vai te dar isso. Porque a vida real raramente entrega justiça em pacote fechado. Mas fica comigo até o final. Porque o que a Larissa e o Enzo estavam prestes a ganhar valia mais do que qualquer sentença. Quando o novo exame ficou pronto, dessa vez feito em 3 laboratórios diferentes, sem margem nenhuma para dúvida, Rafael foi sozinho até o cartório buscar a nova certidão de nascimento. Ou nome dela. Enfim, ao lado do nome do filho. 7 anos e alguns meses atrasado. Ficou parado na calçada do lado de fora, olhando para o papel, sentindo o peso de um documento que devia ter existido desde o primeiro dia, e que agora, finalmente, existia de verdade. Escrito com letra bonita, carimbado, oficial, real de um jeito que nenhum laudo forjado jamais tinha conseguido ser. Enzo ainda não sabia de nada disso quando Larissa se sentou com ele. Um sábado de manhã, na mesa da cozinha, onde tantas vezes tinha ajustado bainha por R$ 20. Filho, eu preciso te contar uma coisa importante. Lembra que você perguntou como era o seu pai? Enzo assentiu. Sério. Largando o lápis de colorir na mesa. O nome dele é Rafael. E, por um motivo muito injusto, que não foi culpa de ninguém que você conhece, ele achou, por muito tempo, que você não era filho dele. Mas era mentira. Enzo. Sempre foi. E agora ele sabe disso. E ele queria muito te conhecer. Se você quiser. Enzo ficou quieto por um tempo, processando aquilo do jeito sério que só ele conseguia fazer aos 7 anos. Ele é o homem que ficou olhando para mim do outro lado da rua. Não é? Enzo perguntou. Por fim, aquele dia da bola, Larissa sorriu. Surpresa. Sem saber que o filho tinha guardado aquele detalhe. Esse mesmo, ele parecia triste. Enzo comentou, balançando as pernas embaixo da cadeira. Eu acho que eu queria conhecer ele. Mas devagar. Tá. Não precisa ser hoje. Pode ser do jeito que você quiser. Filho. Sempre, depois que Enzo foi brincar no quintal, Larissa ligou para a própria mãe, precisando ouvir uma voz que já tinha carregado ela 7 anos antes. Na mesma cozinha. Na mesma dúvida sobre como proteger um filho de uma família que não merecia nenhum dos dois. Eu finalmente contei pro Enzo. Ela disse, quando Regina atendeu. Sobre o pai. E como você tá cansada. Aliviada. As duas coisas ao mesmo tempo. De um jeito que não faz sentido nenhum. Regina ficou em silêncio por um instante. Do outro lado da linha, faz sentido sim. Filha, você carregou isso sozinha 7 anos. Ninguém sai limpo de uma coisa dessas só porque a verdade finalmente apareceu. Larissa sorriu. Sozinha na cozinha, sentindo o peso de 7 anos se acomodar. Enfim, num lugar que doía menos. O primeiro encontro aconteceu 2 semanas depois. Num parque perto do ateliê. Num domingo de sol fraco.
Rafael chegou cedo, sentou num banco e ficou ali esperando, as mãos apertadas uma na outra, mais nervoso do que jamais tinha ficado em qualquer sala de reunião da própria empresa. Enzo chegou de mãos dadas com Larissa. Parou a alguns passos do banco e olhou para ele por um tempo comprido antes de falar. Oi, disse o menino, do mesmo jeito direto de sempre. Você é meu pai de verdade. Rafael sentiu a voz falhar antes de conseguir responder. E precisou de um segundo, olhando para os próprios pés, antes de levantar os olhos de novo. Su. E eu sinto muito por ter demorado 7 anos para descobrir isso. Enzo pensou por um instante, com aquela seriedade que já parecia marca registrada dele. E deu de ombros, do jeito mais simples do mundo. Tudo bem. Você já está aqui agora. E, sem mais cerimônia nenhuma, sentou no banco ao lado dele e perguntou se Rafael sabia jogar bola, porque ele estava precisando de alguém para treinar cobrança de pênalti antes do campeonato da escola. Eu era zagueiro no colégio. Rafael respondeu, se levantando e tirando o paletó. Meio sem jeito. Pênalti nunca foi meu forte. Filho, isso é porque zagueiro só sabe destruir. Não sabe fazer gol. Enzo declarou, com a autoridade tranquila de quem já tinha discutido tática de futebol com os colegas de turma umas 100 vezes. Vem, eu ensino. Passaram a tarde inteira ali. O menino cobrando pênalti contra um pai improvisado de goleiro, errando mais do que acertava, rindo cada vez que a bola desviava para o lado errado. E Rafael descobrindo, devagar, o tipo de alegria que não cabia em nenhuma sala de reunião que ele já tinha presidido na vida. Larissa ficou parada um pouco mais atrás, observando os dois, o filho e o pai que ele nunca tinha conhecido, rindo juntos de alguma coisa boba sobre a técnica errada de bater no gol. Não sentiu vontade de se aproximar. Não sentiu o coração voltar para o lugar onde um dia tinha estado. E sabia, com uma clareza tranquila que só 7 anos de trabalho duro conseguem construir, que aquele lugar não precisava mais voltar para lugar nenhum. Ela já tinha construído um novo, sozinha. E esse novo lugar tinha espaço de sobra para ver o filho feliz sem precisar. Ela mesma. Refazer nenhuma promessa antiga, ela pensou, por um instante, na mulher que tinha atravessado aquele portão de ferro debaixo de chuva, 7 anos atrás, com uma mala pequena e um caderno de desenhos debaixo do braço, sem saber se ia conseguir sustentar um filho sozinha. Aquela mulher não fazia ideia do ateliê que ia construir, do nome que ia virar seu de verdade, nem da tarde de domingo em que ia ver o próprio filho rindo alto num parque, seguro, amado, inteiro, sem precisar de sobrenome nenhum de homem para ser alguma coisa na vida. Larissa tirou o celular do bolso, tirou uma foto de longe, do filho e do pai rindo no gramado, e guardou aquela imagem sem mandar para ninguém, só para si mesma. Prova de que às vezes a vida devolve, tarde e torto, uma fração do que tirou. Se você chegou até aqui, me conta qual momento te pegou mais. O dia da bola na calçada, quando o Enzo falou com o próprio pai sem saber quem ele era. O aperto de mão no ateliê, quando a Larissa escolheu ela mesma em vez de voltar para o passado. Ou aquele domingo no parque, quando um menino de 7 anos resolveu, sozinho, que já bastava um pai aparecer. Me conta aqui embaixo. E me diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. A gente lê cada comentário. Se você chegou até o final dessa história, aperta para se inscrever, porque tem muita história parecida com essa ainda por vir. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que também já duvidou que merecia recomeçar depois de um recomeço difícil. E deixa o like. Não pelo canal, mas para mais gente conseguir encontrar essa história quando mais precisar dela.